Como identificar oportunidades de negócio? Esse é o tema do vídeo de hoje e também a segunda parte do método Ideias Lucrativas. Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui no card aqui no cantinho do vídeo para você dar uma olhada lá e perceber que naquele vídeo eu te expliquei que a melhor forma de você identificar ideias lucrativas está atrelado a você dar ouvidos às reclamações das pessoas. E também, dando sequência, você ia anotar, na verdade você deve anotar essas reclamações em um caderno, um aplicativo, para que você possa utilizar como base para essa segunda parte. Então, dando início a essa segunda parte, você já teve anotado esses itens, essas reclamações das pessoas, e aqui você vai utilizar a regra padrão. O que consiste o padrão? Nada mais é do que você verificar o que se repete como reclamações. Para vocês terem noção, a melhor forma de você abranger uma maior quantidade de pessoas está justamente nessa palavra padrão. Hoje nós temos padrão de beleza, temos a questão da... Vocês já devem ter ouvido falar aquele negócio de ISO 9000, ISO 9002, que é a padronização dos serviços das empresas. Naquela época da fabricação de carros antigos, era tudo padronizado. E ainda hoje, se você verificar, a grande maioria dos produtos são feitos de forma padronizada para que se tenha uma maior produtividade e também para que eu consiga abranger uma maior quantidade de pessoas. Esse é o ponto-chave da parte 2, de como você identificar essas oportunidades. É você tomar como base as reclamações que você anotou e verificar qual delas se repetem. Com base nessa repetição, você vai identificar um padrão. E esse padrão pode vir ser uma ideia de negócio para você lá para frente. O que você vai fazer depois que tiver essas anotações separadas e identificado um padrão? Você vai fazer uma análise com base em 3 pontos. Primeiro, identificou o padrão? Você vai para o primeiro ponto da análise, que é verificar se já existe algum produto ou serviço no mercado que resolve aquele problema. Segundo, você vai verificar se tem público-alvo em quantidade suficiente para que você forneça esse produto ou serviço. E terceiro, você vai verificar o custo. Se aquilo de fato é algo que você tem que desprender de um recurso muito alto para executar aquele serviço ou para produzir aquele produto e vender eles. Aqui eu vou deixar com você basicamente acho que 3 ou 4 exemplos que eu pude perceber ao longo das experiências de vida que eu fui tendo, oportunidades e experiências de vida que fui tendo. Lembre-se que essas experiências e oportunidades, elas não precisam obrigatoriamente acontecer com você. Você só precisa ouvir que aconteceu com alguém ou pelo menos ver aquilo que aconteceu. A primeira dos exemplos que eu queria passar para vocês é com relação a um acontecimento familiar. Eu tenho uma tia que ela na época estava desempregada, estava meio sem grana, e ela resolveu ir para a praça do centro da cidade aqui, da minha cidade, e ficou reflexiva, ficou pensativa, e estava muito perto se não me engano, devia estar 1 ou 2 dias antes de dar início à época da Páscoa. E ela lá sentada na praça, pensativa, começou a perceber que tinham muitos produtos voltados para a Páscoa naquela semana, né? Que antecedia as vendas da Páscoa, ela simplesmente voltou para casa e começou a perceber que as vizinhas delas estavam reclamando porque os produtos que eram fornecidos nas empresas, nas grandes empresas, nas grandes lojas, estavam muito caros. Ovo de Páscoa estava caro demais. E que os ovos de Páscoa que se vendiam de forma caseira tinham gosto de sabão, é um chocolate não muito legal. Ela identificou uma oportunidade porque não foi só uma vizinha, na verdade foi a grande maioria delas, que não queriam pagar muito caro no ovo de Páscoa de marca
e também não queriam pagar barato porque a grande maioria dos que se vendiam eram caseiros, não eram tão saborosos. Ela identificou a oportunidade exatamente no meio: produzir um ovo de Páscoa que nem fosse tão caro e que também não tivesse gosto de sabão. Qual foi a ideia que ela teve? Ela pediu um valor emprestado, se dirigiu até o centro novamente, comprou a matéria-prima, chocolate bom, a forma de fazer o ovo de Páscoa, embalagens, foi para casa, fez os ovos de Páscoa e conseguiu vender, ganhando o dinheirinho dela. Aí você consegue perceber o que a observação da reclamação pode te trazer mais dinheiro. O segundo ponto foi um ponto que me deixou até pensativo na vida. Eu faço muitas viagens pro interior aqui do meu estado e em uma delas a gente percebe aquela manutenção e reforma das rodovias, onde o pessoal cria um trecho chamado Pare e Siga. Quando se tem a manutenção de uma rodovia, uma reforma, você para um trecho, os veículos que vêm na contramão abrangem as duas vias da rodovia, ou a via da direita, que é a via de quem vai, vamos dizer assim, para que a manutenção seja na via da esquerda. Depois de passar uma certa quantidade de veículos, como é que eu posso dizer? Aquela barreira lá do outro lado, ela para e os veículos que estão do lado de cá, elas continuam. O que aconteceu? Quando eu parei em um desses trechos de pare e siga, de manutenção de rodovia, apareceu um rapaz vendendo castanha de caju. E eu comecei a pensar de como foi que ele identificou essa oportunidade. Eu fiquei curioso e acabei conversando com ele. Eu chamei ele, parei o carro e fui conversar com ele e a gente passou bem uma meia hora conversando lá. O que foi que aconteceu? Ele já tinha percebido esse acúmulo de veículos e também estava desempregado e botou a cabeça para funcionar para tentar identificar algum problema que estava acontecendo. A primeira ideia que ele teve foi vender água. Só que aí ele pegou essa ideia e foi para esse ponto 2, verificar se tinha produtos ou serviços já disponíveis naquela região, se já tinha a questão do custo e a questão também do público-alvo. Ele identificou que para a questão da água ele tinha que se desprender de um valor um pouco maior, porque ele tinha que comprar o isopor, tinha que comprar gelo. Era uma região extremamente quente, mesmo com isopor o gelo não durava muito e a água não ia ficar muito tempo gelada. Então ele descartou essa ideia. A segunda foi exatamente essa de vender castanha de caju. Ele conseguia comprar a matéria-prima, que era a castanha, por um valor menor do que o investimento da água, do isopor e do gelo, e ela não se perde, né? Independente da temperatura do ambiente, é claro que tem um limite para mais e para menos, ela não ia se estragar. E dito e feito, ele comprou as castanhas, se dirigia até os carros quando eles paravam na manutenção da rodovia e começou a vender. E já estava naquela atividade já, se não me engano, há uns 4, 5 meses e estava conseguindo colocar o dinheiro dentro de casa. O terceiro exemplo foi, na verdade, uma agregação de valor. O que acontece? Quando você... É até um dos pontos que eu vou falar com vocês mais na frente e vou dar uma explicação melhor. Quando você identifica oportunidades e vê que aquilo de certa forma é lucrativo e tem uma certa concorrência, você começa a fazer agregação de valor. Por exemplo, provavelmente você já deve ter visto aí na sua cidade que algumas pessoas vão vender água em sinal. E essa eu achei interessante. Não só para vender a água, a pessoa simplesmente se vestiu de garçom, de camisa branca, gravata borboleta, calça social, sapato e começou a servir água em bandeja no sinal. O fato dele ter feito aquilo faz com que você, como consumidor, tenha uma maior atenção. Então aquilo começa a ter uma maior procura. Não é simplesmente você ter, como é que eu posso dizer, ideias atrelados à questão da observação das reclamações dentro de um ônibus, dentro de ambientes físicos. Você também pode ter essas ideias e ouvir as reclamações até mesmo no ambiente digital.
Assim como essa pessoa pegou uma ideia já existente e agregou valor a ela, você pode também agregar valor a ela tanto em ideias físicas quanto em ideias digitais. Simplesmente pegando uma ideia e melhorando ela. Também é outro ponto que você pode fazer com base na parte 1 do vídeo que você provavelmente já assistiu, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é exatamente isso. Parte 2, padronização das reclamações que vocês tomaram nota com base no vídeo 1. Com base nessas padronizações, vocês vão fazer análise de mercado para saber se já tem serviço ou produto. Se não tiver, você pode desenvolver um ou melhorar um que já tenha. Você vai verificar a questão dos custos para saber se para implementar aquele serviço ou produto é um negócio dispendioso, caro ou não. E o terceiro ponto é verificar se existe quantidade de pessoas suficiente para adquirir o teu produto ou serviço, que no caso é o teu público-alvo. Então, com base nesses 3 pontos, você vai fazer a sua análise direitinho e vai começar a colocar em prática como produzir isso, que já é um tema da parte 3 desse método de ideias lucrativas, tá? E não se esqueça, continue explorando, questionando e evoluindo.